público que acompanha a sessão de suas residências. Há momentos na história do nosso país onde se conhecem os verdadeiros líderes, os grandes cidadãos, vereador Bebé, e onde se conhece também os líderes medíocres, as pessoas medíocres na sociedade. Me lembro que no passado, não muito distante, foi criada uma campanha a favor da legalidade. Isso aconteceu quando da renúncia do presidente Jânio Quadros, quando as forças do atraso, os militares da época, a direita, setores empresariais, tentavam impedir a posse do vice-presidente eleito pela população do Brasil, que era o Jean Goulart. Muitos governadores, muitos políticos da época, apoiaram a não assunção ao poder do Jean Goulart. A história quase não se lembra de nenhum deles, dos medíocres da época, mas a história lembra do governador Leonel Brizola, que encabeçou naquela época a campanha da legalidade pela posse constitucional do vice-presidente da República. Nós estamos vivendo um momento parecido nos dias de hoje, onde poderão ser conhecidos os grandes líderes e os medíocres da nossa sociedade. Aqueles que defenderão a legalidade, a nossa Constituição, o Estado Democrático de Direito, ou aqueles que defenderão posições medíocres, por defender posições medíocres, se tornam medíocres, reféns de sua própria mediocridade. E uma atitude medíocre é uma atitude não corajosa, é uma atitude de você ir a sabor do vento. Aquilo que é mais fácil, aquilo que tem maior apego à população, à opinião pública. E poderíamos aqui discorrer sobre como que se consegue apoio da opinião pública. E nós temos os nossos medíocres, estão eles na imprensa, estão eles na classe política, estão eles no meio jurídico, e esta última semana demonstraram que este time da mediocridade está a postos, defendendo aquilo que é indefensável. Há muito tempo nós temos denunciado que está em marcha no nosso país um golpe, não um golpe militar, mas um golpe que está centrado em forças do Poder Judiciário, da Polícia Federal, membros do Ministério Público, na grande imprensa. Digo um golpe porque no momentos de crise política ou econômica, o Estado Democrático de Direito, a nossa Constituição chamada cidadã, ela dá respostas aos momentos de crise e de como superar as crises, de como superar governos momentaneamente impopulares, através do processo eleitoral, que é o momento onde os cidadãos são chamados para avaliar os governantes e levar ao poder outra proposta, outros governantes. Diante de possíveis irregularidades cometidas pelos governantes, a Constituição também dá remédio para isso. E as pessoas têm dito, mas impeachment não é golpe porque está previsto na Constituição? É verdade, o impeachment está previsto. Ainda depender de regulamentação infraconstitucional, está previsto quais são as possibilidades de você tirar do poder um presidente ou uma presidente eleita mediante a constatação de crime de responsabilidade. E elenca quais são as atitudes que podem ser enquadradas em crime de responsabilidade. Está em curso no Congresso Nacional o processo de impeachment da presidenta Dilma, cuja sustentação e cujo argumento é as chamadas pedaladas fiscais. E pedaladas fiscais são aquelas atitudes imputadas à presidente por ter deixado de repassar por 2 ou 3 dias recursos do Tesouro Nacional aos bancos públicos, Caixa Econômica Federal, para honrar
o pagamento de programas sociais como Bolsa Família. Todos nós sabemos que as transferências governamentais acontecem o ano inteiro. É como se estivesse num cheque especial onde você está devedor, você vai e deposita, entra no limite de novo e deposita de novo. O governo passa muito mais dinheiro para os bancos públicos do que o dinheiro que é repassado aos programas sociais. Então, por 2 ou 3 dias, o governo federal utilizou-se do recurso da Caixa Econômica Federal para pagar os benefícios do Bolsa Família, que atende 14 milhões de brasileiros. Por conta deste crime na cabeça dos medíocres, pede-se o impeachment da Presidenta da República, que não está nenhum daqueles elencados da Constituição como passíveis de ser enquadrado em crime de responsabilidade. Mas é bonito, é fácil, advogados, promotores, juízes, ir para frente dos fóruns em Ribeirão Preto e nas cidades do nosso país, defender e apoiar a Operação Lava Jato e o ditador brasileiro que está encastelado no Poder Judiciário, chamado Sérgio Moro. É fácil, é um apelo popular, é tranquilo, é simpático, é bonito. Mas não tem juridicidade o pedido de impeachment. Portanto, aqueles que fazem argumentos pífios, o fazem porque é politicamente correto, é simpático, é bonito seguir aquilo que a opinião pública, massificada pelos meios de comunicação, estão defendendo. É essas pessoas que nós podemos qualificar como pessoas que são propensas a cometer mediocridades. Mas como advogado hoje, Jorge Parada, eu que estava decepcionado com os advogados, com a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, que aliás em 64, o vereador Bebé, também apoiou o golpe militar de 64. E eu pergunto aos senhores advogados presentes, que estão assistindo, quem se lembra do nome do presidente da OAB em 64 que apoiou o golpe? Ninguém, porque foi um medíocre. Agora, quem se lembra de nomes como Sobral Pinto, Raimundo Faoro e outros tantos advogados que combateram o bom combate e fizeram a OAB retornar ao seu curso de entidade de vanguarda da democracia? Hoje, no Planalto, em Brasília, teve um ato, vereador Jorge Parada, em defesa da legalidade. E a partir da sexta-feira, lança novamente a campanha da legalidade. Vejam, senhores, 50 anos depois, nós temos que novamente ter que lançar a campanha da legalidade. A campanha do respeito à Constituição, a campanha do respeito ao Estado democrático de direito, a campanha pelo respeito das liberdades individuais, das garantias individuais. Sexta-feira, mais uma vez, quinta-feira, semana passada, chegamos ao ápice do golpismo e da mediocridade do setor do judiciário e da imprensa. Grampearam pessoas que nem réus são ainda, estão em processo de investigação, e grampearam a presidência da República. E o que é pior, os grampos autorizados pelo juiz, em não se constatando nenhum fato que possa supostamente ser considerado crime, foi vazado para a imprensa com autorização deste juiz, que já não tinha a prerrogativa de fazê-lo, porque envolvia o ministro nomeado, Luiz Inácio Lula da Silva. Concluindo, vereador. Para concluir. O juiz a quem cabe, o Teori Zavascki, que foi homenageado por esta Câmara essa semana, diz que cabe ao juiz buscar a pacificação social. E o que fez esse cidadão chamado Sérgio Moro? Tocou fogo no país e divulgou, panfletou as gravações obtidas ilegalmente e deu acesso a elas à imprensa, numa clara atitude política para desgastar o governo, para desgastar o presidente, a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula. Nessas gravações, conversas particulares, e eu não vejo hoje representantes do Ministério Público, vejo alguns sim, felizmente, mas não vejo
muitos advogados, a imprensa, onde tem também os seus medíocres, que preferem divulgar as fofocas que estavam na gravação do que fazer a defesa da liberdade, da individualidade, da garantia dos direitos, da democracia. Eles publicam diariamente, para concluir... Concluindo, vereador. Falas que nada tem a ver com o processo, nada tem a ver com a investigação, num claro intuito de usar essas gravações autorizadas pela Justiça de forma, inclusive, irregular, porque já não tinham mais competência sobre isso, para panfletar contra um partido, contra uma presidenta legitimamente eleita. Então eu faço um convite, uma conclamação a todos os democratas, a todos os líderes verdadeiros deste país, seja de direita, de esquerda, de centro, de qualquer partido. Estamos no momento onde se conhecerá no futuro, nos livros de história, quem foram os verdadeiros líderes que defenderam a legalidade e o Estado democrático de direito, e quem serão aqueles que serão conhecidos pela sua mediocridade, porque se posicionam não em defesa da Constituição, mas em defesa dos seus interesses políticos eleitorais